Boa tarde. Vamos começar me descrevendo. Eu também tenho uma parede branca atrás de mim, então o fundo não é muito interessante, é uma parede branca. Eu sou um homem, eu tenho 57 anos, eu uso óculos, eu tenho uma barba branca, bem branca, e estou com os cabelos compridos. Eu digo estou porque eles estavam relativamente curtos antes da pandemia. E aí veio a pandemia, eu também não cortei, eu comecei a gostar dos meus cabelos compridos. Então eles estão compridos, eles estão assim, mais ou menos na altura da gola da camisa. Eles estão presos atrás, tem um rabo assim atrás, segurando, porque na outro encontro eu vi que eles ficaram caindo na minha cara, eu não gostei muito, então agora eu prendi. Acho que eu já falei que eu uso óculos. Eu estou com uma camisa bordô, que é uma cor vermelha. É uma camisa que eu gosto bastante. É uma cor... Ele está mais para o bordô, está mais para a cor do vinho. Vinho, se você consegue associar uma ideia de cor a esse sabor, eu estou com uma camisa desta cor. Também é uma camisa que eu gosto bastante. Eu acho ela bem bonitinha, eu fico bem bonitinho com ela. E é por isso que eu vim com ela, para ficar uma boa figura assim. Eu vou começar pela fala da Amanda. Vocês vão descobrir que eu gosto muito de roubar as coisas que os outros falam, porque eu entendo que palavra é isso. A primeira coisa que eu entendo sobre palavra é exatamente isso. Palavra é uma coisa que tem que ser nossa. Se ela não é nossa, ela não é palavra. Se somente eu chamo isto aqui de mão, ela não é palavra. Para ser palavra, tem que ser nossa. Ela precisa ser minha e da Priscila. Ela precisa ser minha e do Mohamed. Ela precisa ser minha e da Leidiane. Aí que ela se torna palavra. Porque se for só minha... eu, no primário, tinha aquelas professoras que falavam: escrevam com as suas palavras. Não, elas não existem. Porque se elas forem de fato minhas, elas não são palavras. Para ser palavra, já precisa ser nossa. E é nesse jogo, assim, é nessa coisa que é nossa, que eu acho que se instaura tanto a poesia quanto a felicidade. Mas o que eu vou roubar da Amanda é o olhar da poesia. Eu gosto muito de pensar no olhar da poesia, não porque eu possa representar o olhar da poesia, eu não me atrevo a pensar a respeito, mas eu gosto de pensar como é que a poesia vê. E aí, sobre isso, eu gosto de falar. Sobre isso, eu me atrevo a falar. Né? Como é que a poesia vê. E mais de como a poesia vê, a fala de hoje, né? A provocação, uma grande provocação que eu trouxe hoje, é como é que a poesia faz ver. Mais do que como a poesia vê, é como a poesia faz ver. E isso, para mim, é bem diferente. Né? Em poesia, existe uma regra que eu acho muito, muito próxima do que eu acredito, que é assim: uma coisa é dizer a chuva cai, outra coisa é mostrar a chuva caindo. Peguei a Lady Jane dessa vez. Quando a Lady Jane faz isso, ela está mostrando a chuva caindo para a gente. Ela não está dizendo abstratamente assim, eu vou fechar minha mão assim, a chuva cai. Ela mostra a chuva caindo. O processo da poesia é muito semelhante a esse. Poesia mostra as coisas acontecendo. Ela não diz que as coisas estão acontecendo. Ela mostra. E tudo isso tem a ver com a fala que eu trouxe hoje para a gente. A Amanda afirmou aí que eu sou poeta, né? E eu já fiquei com medo disso. O que eu posso dizer para vocês é que eu tenho tentado ser nos últimos 45 anos.
Eu tenho lutado bravamente para ser um poeta nos últimos 45 anos. A primeira vez que a poesia me assombrou, eu tinha 12 anos. E foi um assombro da maneira mais boba do mundo. Eu vou começar contando essa história porque eu acho engraçada essa história. Eu moro em São Paulo, na cidade de São Paulo, e torço por um time chamado São Paulo. E eu estava escutando no rádio o meu time, querido do coração, fazendo muitos gols, goleando um time do interior aqui do estado. E, de repente, aconteceu um gol do time contrário, né? E o locutor do rádio não queria dizer que aquele gol não valia nada, porque, afinal de contas, o meu São Paulo querido estava ganhando de 5-0 e foi um 5-1. Ele quis dizer que aquele gol era um gol... Pá! E a palavra, isso que importa, a palavra que o locutor escolheu para dizer isso foi assim, foi um gol poético. Aquilo mexeu comigo porque eu falei, nossa, então deve ser um gol mais importante do que todos os gols que o São Paulo fez. Porque era um gol poético. Depois eu fui compreender de que ser poético quer dizer não vale nada. Aquele gol não valia porcaria nenhuma. Mas o fato, eu já gostava de mexer com palavras, já estava preocupado, estava gostando dessa coisa da palavra, mas quando aquele locutor falou que aquele gol que não valia nada era poético, eu imediatamente falei assim, então isso que eu amo não vale nada. Isso, eu tinha lá os meus poeminhas escondidos numa caixinha que eu tenho até hoje. Eu nunca mais abri essa caixinha assim. Não é culpa do locutor, ela está lá. Eu tenho muito medo de encontrar esse começo, esse Velho Testamento. Assim. Eu fazia isso nos papéis, eu arrancava a folha do caderno bem retinha, escrevia meu poema, dobrava e punha dentro dessa caixinha. E essa caixinha está lá. Eu sinto que é um tesouro afetivo meu. Fica lá. Não sei nem se eu tenho vontade de mexer naquilo. Mas o fato é que, nesse momento, assim, esse gol poético que não vale nada, que não valeu nada naquele jogo, valeu muito para mim. Abriu um olhar sobre a importância das coisas que não valem nada. Abriu um olhar sobre a importância daquilo que o resultado mesmo não é mais os 5 gols. É a importância daquele um gol ficou mais importante que os 5. E são essas coisas que começaram a me levar para a poesia como pessoa, profissionalmente, e me trouxe até aqui. É esse olhar do o Manuel de Barros, é um poeta que acho que todos conhecem, é um poeta incrível. Quem não conhece, anote, passe a conhecer o Manuel de Barros. O Manuel de Barros fala dos desvalores, né? A importância dos desvalores, a importância das coisas que são largadas pelo mundo, porque elas têm uma coisa escondida ali. E naquilo que se despreza muitas vezes, é ali que tem uma fresta, é ali que tem um vão por onde passa a poesia e, às vezes, por onde passa a felicidade. Essa missão de falar sobre poesia e felicidade eu achei muito difícil. Eu juro que, quando a Amanda me convidou, eu pensei em correr. Mas também quando as pessoas me convidam, até para entrar junto no elevador, eu tenho vontade de correr, gente. Eu sou meio tímido, apesar de ter feito uma vida pública. Eu fiz uma vida para fora, como professor, como artista, mas eu sou, de fato, tímido, é fato. Então, se tem gente no elevador, eu fiz o que eu esqueci a chave, eu volto. É um horror. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu pensei, falei, tá fácil, eu vou fazer a apresentação mais rápida do Festival de Felicidade. Quer dizer assim, qual a relação entre poesia e felicidade? Nenhuma. Desista, não há relação alguma. Você tem que escolher, na realidade, se você quer ser poeta ou se você quer ser feliz.
Então, não tem relação, a gente encerra essa apresentação por aqui. Mas, na realidade, seria, se eu fizesse essa apresentação, a Amanda ia ficar meio brava comigo, claro, com toda razão. Mas, além da braveza da Amanda, eu teria que me perguntar por que é assim. Por que poesia e felicidade a gente acha que não tem relação, né? Na realidade, eu penso que poesia e felicidade são aquelas palavras muito grandes. A palavra poesia, né? Sabe assim, quando você encontra aquelas frases bonitas nos livros, assim, tipo, só é possível entender a alma grega pela poesia de Homero. Nossa Senhora! Olha o tamanho disso. Eu vou ter que entender a alma dos gregos antigos. Só é possível entender isso entendendo a poesia do Homero. Em grego arcaico, claro. Porque também você não vai ler tradução. Pensa no peso disso. A alma inglesa está na poesia de Shakespeare. São aquelas frases que dão até medo, porque estão dentro da palavra poesia, tem muita coisa. Você olha um pôr do sol e fala, nossa, que coisa cheia de poesia. Gente, é o sol. É o sol, gente. É o sol, pensa nisso. É o centro da Via Láctea, o negócio é sério. Então, são aquelas palavras que estão recheadas de muita coisa e a gente olha para elas com um certo temor, um certo respeito. Assim. Felicidade também. Felicidade, assim, é muita responsabilidade você querer falar sobre felicidade. Gente, se eu falar uma bobagem aqui, o que o Mohammed vai pensar de mim? Mohammed só quer feliz, ele só quer ser feliz. O que a Priscila vai pensar? A Priscila está aqui falando, vou ver se eu sei um pouco de felicidade. E é uma palavra enorme, cheia de coisa dentro. Não é? Então, se eu fizesse aquela apresentação rápida, eu estaria olhando a palavra por fora, olhando o tamanho dela e falando, meu Deus, não dou conta disso. E o trabalho da poesia, eu acho que é tentar olhar as palavras por dentro. É tentar enfrentar o dragão, enfrentar o moinho de vento, para citar aqui o Cervantes, né? E ver o que tem lá dentro. Não tem jeito. O trabalho da poesia é desmontar o brinquedo mesmo, é pegar e falar, o que tem aqui dentro? Então, eu vou começar convidando você para fazer isso comigo. Que é assim, como a gente não consegue abarcar todo o sentido da palavra poesia, nem todo o sentido da palavra felicidade, eu vou propor que a gente não tente fazer isso. Eu vou propor que a gente pegue, eu acho que vocês foram avisados que eram para ter um papel e uma caneta por perto, pode ter um gole de conhaque também, se você quiser ter aí por perto, você fique à vontade. Mas o papel e a caneta eu quero que tenha por perto. No meu caso, eu tenho água. Aqui é água, né? E você escreva nesse papel poesia e escreva também a palavra felicidade. É um exercício bem simples. Deixa aí. Primeiro que a gente vai descobrir que essa palavra não é tão grande assim, elas são até pequenas, elas são palpáveis, elas são pegáveis, né? E eu vou pedir para a gente começar a dar sentido a elas. Eu vou te pedir que a gente olhe para elas e um primeiro conceito que eu vou falar é assim. Elas nos assustam. São palavras que... Tem várias palavras que nos assustam. Hoje a gente vai falar mais dessas duas. Né? A palavra liberdade é uma palavra assustadora. Né? Tem pessoas... Podemos morrer
em torno dessa palavra. A palavra Deus, já houve muita guerra em torno dessa palavra, né? São palavras, e poesia e felicidade estão no rol dessas palavras, que eu digo que elas têm mais valor do que sentido. Cuidado, eu vou voltar a esse conceito daqui a pouquinho. Antes, eu vou querer que a gente mexa com o que interessa nessa palavra, que é sentido. Eu vou pedir que você, para você, faça uma associação imediata. Imediata. Se eu falo a palavra poesia, o que imediatamente vem à sua cabeça? E você reduz aí numa outra palavra. Qualquer que ela seja. E o mesmo processo eu vou pedir com a palavra felicidade. Felicidade, qual é a palavra que vem imediatamente à sua cabeça? Ai, mas comigo vem duas palavras. Não tem problema, ponha duas. Quer pôr três? Pode pôr três. Mas que sejam só palavras, não pode ser uma frase. Que sejam só palavras estanques, assim. Poesia. Pá, pá e pá. Felicidade. Pá, pá e pá. Três palavras. Para a gente ir construindo esse sentido para a gente. Veja que eu te pedi uma associação imediata, não uma associação livre. Né? Eu fui muito claro. Qual é a associação imediata que te traz poesia? Qual é a associação imediata que te traz a palavra felicidade? Guarde essas palavras. O Fernando já está aqui, tem alguém se manifestando pelo chat. Não era nem para a gente estar trocando essa palavra, para a gente não correr o risco de assim, eu peço a palavra, o Éder escreve a palavra, ele fica preocupado. Ai, meu Deus, o que será que o Fábio vai achar se eu escrevi a palavra morangos? Sei lá, o Éder associou poesia a morango, dentro da loucura do Éder. A gente não vai nem compartilhar essas palavras. É muito para você se apropriar das suas relações imediatas. Não é para mim, não é tipo, eu escrevi a palavra poesia vida. Eu escrevi a palavra vida aqui. Mas será que está certo? E se eu tiver que falar, será que não é meio bobo? E se for meio sentimentaloide? Não é para você julgar. Eu não te pedi uma definição universal. Eu pedi para você uma associação que eu batizei de imediata. Mas antes da gente mexer com as suas palavras, eu vou voltar naquele conceito que eu acho muito importante para a gente, que são aquelas palavras que eu falava assim, elas têm mais valor do que sentido. E o que são essas palavras? São aquelas palavras que a gente não consegue definir concretamente o que elas dizem, mas que socialmente elas têm muito valor. Então, veja bem, um exemplo que eu gosto muito é a palavra família. Eu gosto muito de pensar na palavra família. Leidiane, como é o movimento da família? Que coisa linda! É isso? Eu estou certo? É isso? Certo. Que lindo! Olha que movimento lindo! Tem a ligação das coisas que se ligam e circunscreve uma coisa. Olha que lindo! E família, então, adorei mesmo. Nunca mais vou esquecer. O que está dentro desse seu círculo de família? Né? O que está aqui dentro? Então, eu gosto muito da palavra família, porque nós damos muito valor a elas.
Mas qual sentido a gente dá a ela? Eu adoro o concurso de Miss, em que a pergunta, qual é a coisa mais importante para você? Aí a Miss, toda bonita, coroada, com a faixa de Miss, assim, fala assim, devo tudo à minha família. Ok. Quem? Quem está na tua família? Quando família, o que cabe nessa família? Famílias são aquelas que são iguais à minha? Famílias têm que ter uma determinada cor? Família vai até aonde? 2 homens podem ter família? 2 mulheres podem ter família? Uma mulher sozinha é família? Até onde vai o seu conceito de família? Nós temos que defender a família brasileira. Gente, essa é uma frase bonita, tem muito valor aí, não tem? Qual o sentido dessa frase? Eu vou dar um exemplo de família brasileira que foi um dos que mais me mexeu. Infelizmente, não lembro o nome do fotógrafo, mas é uma fotografia, eu vou me referir a uma fotografia que fez muito sucesso nos anos 80. É uma indígena, uma mulher indígena, com uma criança no colo, e ela está agachada. Existe, então está ela, a criança, e ela está agachada. Tem um filhote de anta, um animalzinho, né? Um filhote de anta, mamando num dos seios dela. Então, essa é a imagem. Tem uma mulher indígena agachada com a criança, entendo eu que é filho dela, e num dos seios dela está mamando um filhote de anta. A primeira coisa que me remeteu essa imagem, além da imagem, uma belíssima fotografia, infelizmente eu não sei o nome do fotógrafo, foi como o meu conceito de família é estreito. Como o meu conceito de família é pequeno. Gente, desculpe a sinceridade, o meu conceito de família não entra nem cachorro. E provavelmente, sei lá, se a Priscila chama o cachorro dela de filhinho. Tá certo? Se o Éder acha que o gato dele é irmão dele. Eu não sei. Mas o meu conceito de família é muito estreito. E daquela mulher, o conceito de família dela inclui um filhote de anta. Assim, o meu conceito de irmão é porque, sei lá, tivemos o leite da mesma mãe. Olha que coisa cheia de valor isso aqui, né? Então, se irmão é quem partilhou o leite da mesma mãe, irmão daquela criança é o filhote de anta. O conceito de família é essa. O conceito de família dela é algo que é muito maior que o meu, gente. Tio bolsonarista está fora do meu conceito de família. Tá certo? Não é mais família, acabou. Não quero estar nem no Natal junto com esse cara. Olha como eu sou estreito. E, de repente, essa palavra que eu não dou sentido, vamos defender a família brasileira, essas palavras têm mais valor do que sentido. Como elas carecem de sentido que a gente produza, concretamente, como é que eu produzo o sentido de família, essas palavras são perigosas porque alguém produz sentido nessas palavras para nós. E quando eu digo alguém, eu estou dizendo um processo ideológico, um processo cultural, um processo político de construção de sentido. Então, quando a gente fala assim, vamos defender a família brasileira, isso é um processo político, ideológico e cultural. Porque alguém está embutindo um sentido de família aí. Porque se você realmente pegar a família brasileira, é aquela indígena e o filhote de anta vem junto. Tá certo? Essa é a família brasileira. Porque as nossas, que tem papai, mamãe, filhinho, e no máximo a sogra, sogra é meio sogra, né? Cunhado é meio mais ou menos família, ou seja, esse sentido europeu que nós temos não é aquele daquela mulher agachada com um filhote de anta. Uma outra palavra que tem muito valor e quase nenhum sentido é a palavra liberdade. Todo mundo quer ser livre.
Nós damos um grande valor à palavra liberdade. E qual sentido a gente dá para elas? Liberdade de quê? Liberdade de quem? Liberdade qual? Liberdade em relação a quê? São perguntas que a gente raramente se faz, mas, no entanto, nós todos somos muito felizes com uma política liberal, por exemplo. É a política da liberdade, o Estado não pode me oprimir, saia daqui, Estado malvadão, né? Eu quero ser livre para ser escravo do mercado e do dinheiro. É um conceito interessante esse seu de liberdade. Eu quero ser livre do Estado, eu quero ser escravo do lucro do outro, eu preciso ser escravo do lucro de alguém. Oi? E é isso a liberdade para mim. Porque eu sonho que um dia eu vou poder também acessar esse lucro e a liberdade do outro de dar lucro para mim. Esse é o manejo. São palavras que têm muito valor e pouco sentido. Mas é aí que eu acho que mora o grande chave da questão ideológica, que é alguém dá sentido. Alguém se apropria desse sentido. E a hora que alguém se apropria desse sentido, ele nos convence de alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu acho importante da gente entrar no universo, tanto da poesia quanto da felicidade, é o que eu estou recheando essa palavra? O que eu estou pondo ali dentro? Né? Eu gosto muito de pensar em propaganda de prédio, propaganda de condomínio, propaganda de edifício. Eu penso cada coisa, né? Eu sei, poeta às vezes não tem nada para pensar, pensa em coisas desse tipo, né? Ele tem muita coisa para pensar. Poeta pensa o dia inteiro. Aliás, é mais ou menos o que a gente faz o dia inteiro, não é? Mas propaganda de edifício eu acho uma coisa incrível. Então, está lá o slogan assim: liberdade e felicidade em um só lugar. Traga a sua família. Olha que coisa bonita. Gente, eu adorei, eu quero morar lá agora. Né? Eu devia ter feito propaganda e marketing, e não dança contemporânea, poesia. Né? Olha, liberdade e felicidade num só lugar. Traga a sua família. Tem muito valor aí. O valor... já quero, eu quero. Já despertou o meu desejo. Qual o sentido? Como eu não sei o sentido, eu não sei, eu me incluo daquelas pessoas que não têm a menor ideia do que quer dizer essas palavras, eu tento construir, a minha vida é uma tentativa de construção desse sentido. Né? Ou seja, como eu não sei, e a maioria de nós não sabe, e o publicitário sabe que a gente não sabe, que a gente não construiu muito sentido em relação a essas palavras, mas nós damos muito valor a elas, ele faz o seguinte, o publicitário manda umas fotos da felicidade para a gente. Já que ele sabe que a gente não sabe, ele manda umas fotos. Né? E aí, a hora que você vê a propaganda do prédio, em que está lá escrito que é liberdade e felicidade num só lugar, e que eu devo levar minha família para lá, gente, eu quero levar minha família para a liberdade, eu quero levar minha família para a felicidade. Lógico que eu quero. Com o cachorro também, se o Éder fizer questão, eu levo, tá tudo bem, eu levo um cachorro, Priscila, eu levo um gato, não tem problema, mas eu quero ir lá. Como ele sabe que eu não sei, vem essas fotos. E aí você começa a ver as fotos da felicidade e da liberdade. E eu descubro rapidamente que a felicidade, a liberdade, a família é uma família branca, jovem, heteronormativa, ou seja, todos ali parecem praticantes da heterossexualidade, tá certo? Eles têm uma boa faixa de consumo, porque estão todos bem vestidos, com roupas bem bacaninhas, assim, com essas roupas que a gente escolhe para dar palestra, sabe assim, bem bonitinhos. Eles têm uma ótima saúde bucal, eles têm os dentes maravilhosos, eles não têm defeitos físicos.
Nenhum defeito aparente, né? E você descobre que a felicidade também só dura até, no máximo, se estourando tudo, 45 anos. Tá certo? A não ser que seja uma liberdade, uma felicidade exclusiva para senhores e senhoras. Aí a foto é outra. Mas desse prédio que eu estou falando, a foto é essa. É uma família branca, heteronormativa, com 2 crianças, uma de cada gênero para não ter problema. A menininha vai estar de rosa, o menininho vai estar de azul, está tudo certo. Eles têm bom padrão de consumo, eles têm menos de 40 e poucos anos. E eu percebo, então, que ali tem uma boa definição de felicidade. A questão que a gente tem que se defrontar é a minha felicidade? Dialoga comigo essa dimensão de felicidade? E de liberdade? E de família? Se eu não dei sentido a isso, se eu não construir algum sentido para isso, para essas palavras, alguém está construindo. Então, uma primeira relação entre poesia e felicidade que eu vejo é que, sim, a gente tem que dar sentido a isso. A gente precisa nomear, só para pegar as palavras, eu adoro origem de palavras, né? E a gente precisa nomear a nossa felicidade. Uma palavra que também educador adora é autonomia. O educador adora essa palavra. A palavra autonomia, a criança precisa de autonomia. É bonito, é bacana. Gente, põe no seu planejamento, é chique pra caramba. Entendeu? Você vai lá no seu planejamento anual, isto é para desenvolver a autonomia do educando. Nossa, passou, tá lindo, tá sensacional. Autonomia quer dizer que a criança vai nomear por si. Eu nomeio. É diferente da heteronomia, certo? Que é o outro que está pondo o nome. A autonomia sou eu que estou pondo o nome, né? Eu acho que sim. Eu acho que, especialmente felicidade, ela precisa ser um processo de autonomia. Ela precisa ser um processo de que eu nomeio a minha felicidade. E nomear aí pode entrar naquela... Poeta falando, né? Pode entrar naquele lugar de nomeação, de gerar um cargo, né? Sou eu que nomeio a minha felicidade. Sou eu que digo o que ela é. É um processo de autonomia, né? Mas uma primeira relação que eu acho importante estabelecer é que a poesia ela serve para isso. A poesia é uma forma de nomear essas dimensões abstratas. É para isso que a poesia serve, é para isso que ela sempre serviu. Ela nos dá um olhar sobre aquilo que a razão não está vendo. Não porque ela nos vai fazer sonhar. Eu digo assim, eu gosto de poesia porque eu saio do mundo. Não, eu gosto de poesia porque eu entro no mundo. Porque quando eu vou levar um verso do Brecht, que me veio assim à cabeça, tem um poema do Brecht que ele fala assim, é um poema sobre a fuga dos intelectuais. Ainda na década de 30, os intelectuais tinham que fugir de Berlim, e cada país que se tornava fascista, eles tinham que sair. Então, ele falava assim, nós que trocávamos mais de fronteira do que de camisa. Olha que verso é esse. Olha a beleza disso. Você vê tudo aí, né? Você vê essa pessoa que está sem banho, que está sujo, que está correndo de uma cidade para outra, trocando de país, porque o fascismo estava avançando. Né? O fascismo ali, o nazismo, o nazifascismo na Europa. Né? Enfim, nós que trocávamos mais de fronteira do que de camisa. Uau! Que verso. Brecht deixou alguns versos poderosos. Estava eu a falar que essa sensação de fuga do nazismo, que
é mais do que esse conjunto de palavras, é mais do que a ideia de trocar mais de fronteira do que de camisa. É uma sensação que só pode ser nomeada dessa forma. Eu consigo sentir essa camisa suada, eu consigo sentir essa falta de banho, eu consigo sentir esse cansaço corporal, eu consigo sentir esse medo, eu consigo sentir essa sensação de fugir sem saber. Eu consigo sentir tudo nesse verso. Essa coisa que eu consigo sentir, eu não consigo nomear. A única forma de dizer isso é do jeito que o Brecht está dizendo. É só desse jeito, não tem outro jeito de dizer isso. Né? Eu tenho uma definição, às vezes me pediram umas definições de poesia e eu não consigo. Mas eu consigo, eu cheguei numa que eu acho interessante. Eu posso passar aqui e falar assim, poesia é a única forma de dizer aquilo que a poesia diz. É isso. É a única forma de dizer aquilo que ele está dizendo. Não tem outro. E quando eu entendo que a poesia nos ajuda a invadir essas dimensões abstratas, não a vender aquele prédio, não estou falando em vender aquele prédio, não estou falando em vender aquele condomínio, em vender aquele ideal de família, ou aquele ideal de corpo, ou de cor da pele, ou de quantidade de dentes. Não é disso que trata. Ela me conecta com aquele sentido do indizível. Porque se a felicidade for dizível, se a felicidade for nomeável, completa, assim, eu conseguir fazer uma lista, um aplicativo no meu celular e eu vou lá computando quantos eu estou perto e quanto eu estou longe da felicidade, talvez ela não seja felicidade. Tá certo? Ai, hoje eu só fui feliz 32%. Ai, então agora à noite eu vou tomar um sorvete para ver se eu completo pelo menos 40%. A minha meta era ser 42%. Hoje eu tenho que ser 42% feliz. E eu não bati minha meta. Ai, vem cá, Isabel, vamos namorar um pouco para ver se eu bato a minha meta. É isso? Entendeu qual é o tamanho da bagunça? Se eu torná-la nomeável, se eu não deixar essa brecha que a poesia acha, se eu não deixar essa brecha, alguém vai inventar um felicitômetro e eu vou passar o dia inteiro no celular vendo se eu estou feliz ou não. E provavelmente alguém vai sacar, um jeito de fazer esse cara feliz é se eu der um kit para ele comprar. Gente, eu já vou colocar nesse aplicativo o meu cartão de crédito e pimba! Hoje eu estou 38% feliz. Nossa! Até eu fiquei cansado, Amanda. Até eu cansei. Não quero mais falar sobre isso. Eu quero pensar nesse lugar que é não explicável, né? E que esse lugar quer construir os nossos sentidos para as coisas. Os nossos sentidos, aquele lugar que a poesia vai e eu não sei explicar. Eu sinto, eu percebo, eu vejo, mas eu não pego. Sabe, Chico Buarque, vou usar o mesmo exemplo porque é maravilhoso, o Chico Buarque vira e fala assim, a saudade é o revés de um parto. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Caramba! Caramba! Gente, o que é o revés de um parto? Concreto, logicamente, o que é o revés de um parto? Não é uma vida que foi, é uma vida que volta para ser vivida dentro. Esse é o revés do parto. É arrumar o quarto do filho que já morreu. Gente, eu não consigo nem imaginar o tamanho dessa... É inimaginável essa dor. O que é o revés de um parto? Não tem lógica o revés de um parto, porque o revés do parto não é a morte. O revés do parto é o revés do parto. É a vida que volta. É a vida que soluça por dentro.
Não sei o que quer dizer soluça por dentro também. Porque você percebe que o indizível ele só consegue se nomear por outro indizível. É um jogo de espelhos que eu não sei para onde vai. Eu sei que o Chico sabe. Eu acho que o Chico Buarque sabe, ele não conta para a gente de maldade. Tá certo? É pura maldade que ele não quer contar para a gente. Talvez ele saiba. Mas o que eu vou pedir para a gente voltar lá nas palavras que você anotou. Olha para elas. Olha para a cara delas. Porque eu te pedi uma associação imediata e não uma associação livre. Eu fiz muita questão de passar essa régua. A poesia, o processo poético, muitas vezes é passar esse corte muito fino, muito fino, sobre certos conceitos, sobre certas ideias. E eu falei assim, eu peço uma associação imediata e não uma associação livre. O que eu quero dizer com isso? Se eu falar que eu quero uma associação livre, livre é livre, gente. Está dito. Livre vale qualquer coisa. Qualquer coisa que passar está livre. É diferente da associação imediata. A associação imediata é uma associação sem mediação. Gente, mas não é parecido, é muito parecido. Mas precisa ser pontuado. Eu acho muito parecido, mas precisa ser pontuado. Quer dizer, eu achei que precisava, por isso que eu estou fazendo essa fala, né? Olha só. Quando eu falo livre, qualquer coisa vale. Qualquer, total. Eu não tenho muita responsabilidade sobre a associação que eu fiz. Eu botei lá felicidade, eu associei com qualquer coisa. Eu botei lá poesia, associei com qualquer coisa. Mas quando a gente pede imediato, talvez a gente consiga entrar num campo que é o que não está mediado ainda, mas que tem uma mediação possível. É interessante. É delicada essa questão. Por que eu acho ela delicada? Porque eu acho que ela faz parte do que eu chamaria desses processos de construção de sentido, construção de felicidade. Para mim, elas fazem parte uma da outra, né? Assim, quando eu penso em poesia e felicidade, e você olhando aí a palavra que você escolheu, quando eu pedi para ser uma coisa sem mediação, quem faria essa mediação? A razão. Se eu falasse assim, me defina felicidade, me defina poesia, você, uma pessoa culta, inteligente, alfabetizada, você iria fazer uma definição. A razão ia entrar ali e fazer uma definição. Quando eu pedi uma associação, e essa associação de forma imediata, eu falei assim, deixa a razão um pouquinho de lado. Deixa que a razão não interfira imediatamente aqui para você nessa associação, mas ela não interfira ainda. Por que eu quero que a gente não interfira ainda? Porque aí entra um ponto que eu acho que une muito essas duas ideias de poesia e felicidade. Olha só, se eu falo assim, eu quero ser feliz, eu quero mesmo, de verdade, quero de verdade. Mas eu falo que eu quero ser feliz e não faço nada, não faço nenhuma mediação com a felicidade, eu não faço associação com nada. Eu estou no lugar do livre. Eu quero ser feliz. Olha, se alguém souber o telefone da felicidade, quiser passar para mim, me indicar onde é que ela mora, tal, me manda aí. Se eu souber o e-mail, eu peço para me entregar pela Amazon, tá certo? Eu não estou fazendo nada. Eu estou livre. Eu larguei
Eu quero ser feliz e larguei isso no mundo. Está aberto. O que vier, veio. Sabe assim, como se eu fosse pedir uma pizza e ligasse para a pizzaria. Eu quero uma pizza. Aí o cara fala, do quê? Não sei. Qualquer uma serve. Aí o cara te manda uma pizza de jaca, com alite, coberta de sei lá o quê, de pimenta calabresa. Você vai ficar muito bravo com o cara. Você vai ficar muito, muito, muito bravo. Você vai ligar para a pizzaria e falar, mano, você me mandou uma pizza de jaca com alite e pimenta calabresa. E o cara vai responder o quê para você? Vai falar assim, mas Priscila, você não me disse que pizza você queria. Eu mandei o que eu tinha aqui. A associação livre tem esse processo. Associação imediata. A associação imediata ela tem um outro campo que eu gosto muito, que é o que não foi feito a mediação ainda. Qual a mediação entre você e a sua felicidade? Que mediação eu estou fazendo? E a mediação é que perguntas que eu estou fazendo? Eu estou curioso. Eu consigo ver um Fábio feliz. Tá, estou vendo aqui. Estou vendo um Fábio feliz ali. Mas o que aconteceu com esse cara? Como é que ele se construiu? Sabe assim? Felicidade não é um quadro estático. Não pode ser um quadro estático. Tudo que a razão puder construir linearmente, provavelmente está te levando... Foge que é cilada. Você está indo no lugar errado. Porque, ao passo que é muito nomeável, ele vai perdendo grandeza. Mas vamos lá. Quando eu olho a minha felicidade, eu tenho que mediar com ela. Mas o que eu tenho que fazer para chegar aí? Felicidade é por onde? Felicidade é por quê? Felicidade é com quem? Felicidade, como é que eu entendo essa felicidade? O que aconteceu com o meu corpo? O que aconteceu com meus companheiros? O que aconteceu com as minhas amizades? O que aconteceu com a minha família? O que aconteceu com aquela anta? Aquele filhotinho de anta? Que tamanho que é a minha felicidade? A minha felicidade é a infelicidade de alguém? A minha felicidade vai até onde? É só minha? É somente minha? É um limite muito egoísta. É um limite... A palavra egoísta já entregou o que eu penso, né? Ou seja, é um limite muito estreito. A felicidade, a minha felicidade, é pegar a minha esposa, meus 2 filhinhos, todos brancos e lindos e sorridentes, correr para dentro daquele condomínio, me trancar dentro daquele prédio, pedir pizza o resto da vida. É isso. É esse o ponto. Será isso vai garantir minha felicidade? E minha liberdade? A liberdade está presa dentro do condomínio pedindo pizzas. Essa é a minha felicidade. Sim, ao lado de outras famílias iguais, que igualmente pedem as mesmas pizzas. E um vigiando o outro, porque se o outro sair um pouquinho fora, talvez ele não seja... Talvez ele esteja comprometendo a nossa felicidade, nós os iguais aqui. Então, a gente tem que vigiar aquela pessoa. Está estranha essa felicidade, gente. Está estranha. Não estou gostando, não estou muito feliz com ela. O ponto que eu quero chegar é que mediações eu estou construindo com a minha felicidade. A gente pode começar com uma mediação bem simples, que é você olhar para essa palavra que você escreveu aí, que você associou a ela. Pode ser qualquer uma, gente. Pode ser qualquer uma. Mas, sabe, a felicidade, praia. Caramba, perfeito, Amanda, gostei. Parabéns, entendi o que você quer dizer. Praia, legal. Então, a Amanda está falando, puxa vida, Amanda tá. Então, a Amanda está pensando que, numa determinada idade, ela vai sair de Curitiba e vai mudar para o litoral. Ah, nunca tinha pensado nisso.
Aí a Amanda falou, bom, então Amanda, sei lá, então você está se preparando para a escolarização dos seus filhos, que no litoral nem sempre a gente tem escolas legais para os filhos. Então tem que ser um litoral, uma cidade maior. Rio de Janeiro, Amanda, nem pensar, impossível. Felicidade e Rio de Janeiro não cabem na mesma frase. Lembre-se que eu sou um paulistano. Como que você quer ser feliz no Rio de Janeiro, Amanda? Tá louca? Não, mas a Amanda pôs felicidade e praia. Tá, então, na felicidade da Amanda, Amanda, cabe um veleiro, você, o seu companheiro, indo para um veleiro? Teve uma família brasileira que fez isso, não sei se vocês conhecem essas histórias, venderam tudo, compraram um veleiro e foram rodar o mundo, conhecendo praias. Então, a felicidade da Amanda, percebe que a Amanda, ao escrever felicidade, praia, ela tem que mediar, ela tem que se perguntar, porque a praia não vai chegar em Curitiba, Amanda. Eu sei que tem o degelo, Amanda, eu sei, eu estou acompanhando, eu sei que o efeito estufa, eu sei que o mar vai subir, isso eu sei, Amanda, mas para chegar até praia em Curitiba vai ser difícil, querida. Percebe qual a mediação a Amanda está fazendo com essa felicidade que ela botou? É praia? Ótimo, então você está pensando em criar filhos. Será que a felicidade dela tem filho? Eu que estou dizendo que tem, talvez não tenha, mas você sabe que teu companheiro tem que ser avisado. Você tem que avisar que vocês vão para a praia. Porque pode ser que ele tenha outra felicidade. Ele põe felicidade Nova York, Tóquio, Berlim, entendeu? Morar em Berlim. Pô, Berlim não tem praia, sorry, desculpe. E aí, percebe? Ou eu começo a mediar os meus ideais de felicidade, por isso que era imediato, porque tinha que vir desse lugar do imediato, mas não do irresponsável, não do livre, não do qualquer coisa vale. É desse outro lugar que a gente tem que falar. Que mediações eu vou construir para chegar nessa praia? E que praia também? É no Brasil? E se for na Tailândia? Você já pensou em outras praias do mundo? Não é só no Brasil que tem praia. Enfim. Praia com quem? Praia para quem? Praia de quantos, né? É uma praia particular em Fernando de Noronha. Tá, Amanda. Vai. Enfim. O mesmo processo, eu vou brincar com a palavra poesia. Aí eu peguei a palavra poesia e, sei lá, associou com qualquer coisa. Vou usar o mesmo exemplo, que é batata. Não deu outra. Você foi lá, poesia, batata. Eu falei, meu Deus do céu, como é que um ser humano associa poesia a batata? Eu não sei. Mas o ser humano vai saber. Tá certo? É ele que vai ter que construir esse lugar dentro dele mesmo. Falar, meu Deus, eu estou lá no sábado à tarde, o Fábio pediu para associar a palavra poesia a uma outra palavra, e eu associei a palavra batata. Leidiane, mostra batata para mim. Gente, isso é sensacional. Isso. Sensacional isso, gente. Isso é sensacional. Batata. Tão simples, tão bacana. Vamos lá. E aí a pessoa foi lá, escreveu poesia, ela botou batata. Meu Deus. Um dos prazeres da poesia, e talvez seja um dos prazeres da gente ir construindo esse processo de felicidade, que talvez seja uma construção infinita, e eu espero ardentemente que seja uma construção infinita, mesmo. Espero que seja... Que no teu último dia de vida ainda seja um dia que você fala assim, hoje eu fiz mais um pedacinho daquela felicidade. Eu espero, eu torço para que você seja, se você chegue nesse lugar, porque é onde eu quero chegar, é o meu ideal, né? Eu não sei como é que a pessoa associou poesia a batata, eu realmente não faço a menor ideia de como é que a pessoa fez a associação de poesia e batata. Mas eu posso tentar uma mediação racional para mim. Eu fui professor de literatura há muitos anos. E eu fico pensando, como é que eu diria para o meu aluno que o poeta associou poesia a batatas? O que eu diria para ele? Não sei. Talvez ele lembrasse da mãe dele.
aquele verso infantil, né? O batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, criancinha quando dorme, põe a mão no coração. Não sei. Talvez, quando você associou aí poesia à batata, você pode ter lembrado desse verso. E a poesia ter esse lugar infantil para você. É uma hipótese, é uma mediação possível. Percebe que tem um caminho para eu construir, tem uma possibilidade de desenvolvimento, de eu chegar em poesia batata, né, gente? Tá certo? A poesia não vai explicar, ela não vai te vender um prédio, né? A poesia vai te entregar uma coisa que é para a gente perguntar. Assim como eu estou falando, felicidade como, felicidade de quem, felicidade com quem, feliz do quê? Essa minha felicidade envolve trabalho? A minha, Fábio, envolve. Gente, eu sou de Capricórnio. Se você falar que eu não vou trabalhar, às vezes eu não quero nem ir para o céu. Eu falo, eu não vou ter que trabalhar, o que eu vou fazer lá? Às vezes, tá certo, capricorniano, gente. A Isabel é capricorniana e a nossa filha é capricorniana. Essa casa é um inferno. Domingo à noite tem gente estudando, tem gente preparando fala para o Congresso da Felicidade. Gente, trabalho, a minha felicidade, trabalho faz parte. Ah, mas a do Éder não, gente. O Éder gosta de rede, porque ele quer uma rede, ficar alisando o gato dele, e o gato caça sozinho também. Nem dá comida para o gato, ele quer. A minha envolve trabalhar. Voltando. A poesia, ela te entrega a batata. ela te entrega esse lugar de mediação, né? Um verso que eu lembrei e vou retomá-lo é do Drummond, né? Olha isso. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. É um dos poemas mais famosos da língua portuguesa. É o poema de Sete Faces, do Carlos Drummond de Andrade. E no meio, lá pelas tantas, ele vira para você e fala assim: a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Pois é. Pois é. E o que a gente faz com isso? Qual é a mediação possível com esse verso? Assim como eu estou falando que a gente tem que mediar a relação que eu vejo de poesia e felicidade, uma delas é esse processo de mediação mesmo. Ou seja, o prazer da poesia é tentar entender. Eu confio que o Drummond não fez uma associação livre. Eu confio que o Drummond não fez algo tipo, vou jogar qualquer coisa e a Priscila que se vire. Senão ele não era o Drummond. Senão, ele não era talvez o maior poeta em língua portuguesa no Brasil. Então não é livre. E aí eu fico lá, meu Deus do céu, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Eu não sei o que fazer com isso. Eu sei que eu tenho que começar a mexer com isso. Se a tarde só não está azul porque tem desejo, desejo não é azul. Desejo não é azul. Qual é o contrário do azul? Que está impedindo a tarde de ser azul? Qual é o contrário? Eu sei que é um desejo que não é azul. Então, para pensar em cores primárias, a cor oposta complementar é o vermelho. Então, é uma tarde que está cheia de vermelhos. Por isso que ela não está azul. Bom, mas aí eu preciso dar um sentido para a palavra vermelho, né? Então, a gente pode pensar, puxa, será que batons vermelhos? Batons vermelhos. Então, ele está lá no bonde, esse poema foi escrito no bonde, ele vê muitas mulheres de batom e ele não consegue nem olhar para o céu azul, porque ele tem uma urgência no desejo pelas mulheres, enfim. É uma possibilidade. Eu não estou dizendo que é isso. Eu estou dizendo que é uma possibilidade. Mas aí o Éder fala, não, Fábio, eu tenho a sensação
de que esse vermelho que a gente está trazendo como oposição do azul, olha como é que a gente não tem vermelho no verso, a gente trouxe porque a gente quis. Mas eu acho que esse vermelho são os crimes, o sangue, então, a violência. Né? Não é um vermelho de desejo, de batom, é um vermelho de violência. Então, a tarde não está azul, porque eu vivo numa cidade com desejo de violência, com desejo de vermelho. Eu não sei quem tem razão, não sei quem tem razão. Mas o processo de mediação é que faz esse movimento da poesia. E é exatamente isso que eu estou falando, que é uma conexão com a ideia de felicidade que eu trouxe. Esse, não é por aqui, não é por aqui. É na praia, mas não pode ser uma cidade muito pequena. É um vilarejinho, não vai me satisfazer, porque a Amanda gosta de ir no cinema. Então tem que ter um cineminha por perto. Percebe que ela vai ter que mediar, ela vai negociar, ela vai buscar, ela vai errar. Foi para a praia errada, vai para a praia certa, foi e ainda não estava pronta. Não, mas tem que ir depois do doutorado. Então tem um doutorado antes. Ah, tá. Doutorado aonde? Não, mas espera aí, se tem um doutorado, tem que fazer o mestrado. Né? Percebe? Nesse lugar, a felicidade não pode entrar como produto. Ela tem que ser parte do processo. E aí vai. Não tem certo, não tem errado. Porque se a gente entrar no certo e errado, a gente vai morar naquele condomínio lá. O seu castigo é ir morar naquele condomínio. Você vai ter que morar com aquelas pessoas. Já vou avisando. Eu não sei com que palavras você associou poesia e felicidade, mas eu posso dizer que tem perigos. É uns perigos que a gente tem que correr. Um perigo é a gente pular de um abstrato para o outro. Poesia, amor. Tem muitos poemas de amor. De fato, o tema lírico amoroso é um dos temas mais importantes da poesia, não há dúvida. O tema lírico amoroso, né? O lírico de modo geral, mas o lírico amoroso é um dos nascimentos da poesia como a gente conhece. Voltando lá para a Grécia. O que existia era a poesia épica e os cantos de trabalho. Era isso que existia. Poesia épica que contava os feitos heróicos, os feitos das guerras. E o Homero, ia falar do Drummond, né? O Homero faz parte disso, contando ali a Ilíada, a Odisseia, é uma poesia épica. E existe a poesia religiosa, de cunho mais religioso, por exemplo, o Hesíodo, escrevendo a Teogonia, a origem dos deuses, e os cânticos de trabalho, que são os cantos ritmados no trabalho. Não tem poesia lírica aí. Não tem, meu amor, eu te amo, vem aqui. Não tem. Quando você tem o desenvolvimento urbano da Grécia, aparece um sujeito que não está ligado ao exército, não está ligado à agricultura, está ligado às profissões da urbanidade, que tem um certo espaço de ócio. Tem uma parte do dia dele que está meio no ócio. Esse sujeito que conhece um pedaço, que o cara do exército não conhece, que o cara da agricultura não conhece, esse sujeito do ócio começa a viver relações que também o cara da agricultura e o cara do exército não sabem quais são. Que ele começa a andar pela praça, ele começa a encontrar gente, ele começa a ter uma coisa que a gente não tem ideia, que chama cotidiano, repetição, cidade, feira, gente chegando para vender alguma coisa, gente indo embora, fenícios, árabes, turcos, sírios. Percebe que esse sujeito começa a aparecer mulheres que também estão nesse mesmo movimento, começa a aparecer, esse sujeito começa a falar, mas o que eu sou? Eu não sou agricultor, eu não sou do exército. Essa pergunta vai gerar poesia lírica. Quem é esse novo encontro amoroso? Que não é mais a família que decide, ainda era muito as famílias que decidiam, tá? Mas que agora está despertado pelo encontro que não existia antes. Antes, as tribos se encontravam, os clãs se encontram
E já casam logo, todas as meninas de 12 anos com todos os meninos de 13 anos, casou, toca o barco. Agora, essa cidade propicia encontros novos. Esses encontros novos, pensa em Romeu e Julieta, o encontro começa com um encontro ao acaso numa praça. Clique! E aconteceu uma história de amor, né? Volta lá para os gregos. A poesia lírica nasce desse sujeito se perguntando o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Eu não sou mais regido pelo movimento militar, eu não sou mais regido pelas leis da natureza. Esse sujeito somos nós. Esse sujeito somos nós. Por isso que a poesia lírica é a que a gente reconhece. Essa que põe o cara no bonde falando, meu Deus, essa tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Por que eu fui parar na poesia lírica? Já sei por quê. Porque a gente estava falando do problema de falar assim, poesia, amor, é você pular de um abstrato para o outro. E a gente já sabe, o abstrato, alguém pode rechear o seu abstrato. Isso é um perigo. O segundo, eu falo assim, é uma mediação preguiçosa. O segundo perigo. O primeiro perigo, a gente já sabe, é o perigo da ideologia. Poesia, amor, eu não sei o que é amor, vem alguém e pimba. Diz para mim o que é amor. A minha cultura, a minha ideologia, a minha família. Tá certo? E aí a sua família vai decidir quem você pode ou quer amar. Socorro, alguém está me dizendo que eu tenho 3 minutos. Ok, eu vou encerrar em 3 minutos. Então, esse eu acho um grande perigo, né, da gente pular de um abstrato por outro. Eu vou dizer que eu vou encerrar, então, com uma ideia que eu acho incrível, de um filósofo do século XVIII, que é o Immanuel Kant. E ele faz uma proposição que eu acho certeira. Eu vou roubar 5 minutos e vocês vão ter que ficar aqui 5 minutos a mais. O Kant propõe que a felicidade não é um ideal da razão, mas a felicidade é um ideal da imaginação. Eu fiquei muito bravo com o Kant quando eu li isso, viu? Essa é uma frase famosa dele, todo mundo for falar de felicidade, vocês vão encontrar mais pessoas citando essa frase. Porque é uma frase impactante. O que o Kant está dizendo é que a razão não é uma ferramenta para você atingir a felicidade. E eu digo para você que a razão também não é uma ferramenta para você atingir a poesia. A razão, ela participa de todo esse movimento, mas ela não preside esse movimento. A razão tem que estar presente o tempo todo. A Amanda tem que fazer a mediação com o que ela faz com a felicidade dela. É uma mediação racional a partir de um estímulo imediato. Quando ela botou praia, foi imediato. Tudo que ela vai ter que construir para chegar nessa praia, pode ser uma praia abstrata, pode ser uma praia interna dela, é uma construção dela. A razão, alguém pode olhar e falar assim, não, Amanda, desculpe, mas você não está na praia. E ela pode falar, é você que não está vendo. Então, quando Kant fala assim, a felicidade não é o ideal da razão, é porque ele fala assim, racionalmente você não vai construir a sua felicidade, a felicidade não é uma construção racional de coisas que eu vou acumulando, aquela mulher, aquele filho, aquele emprego, morar naquele prédio. A razão não é possível sequer de reconhecer a felicidade. E racionalmente, se você parar para pensar, talvez seja difícil ser feliz. Poxa vida, eu estou aqui, estou com 57, os meus próximos passos é envelhecer mais, adoecer e morrer. Racionalmente é isso. Vivemos num mundo miserável, com injustiça social constante, um mundo que sai da pandemia e resolve fazer uma guerra. Passamos 4 anos governados por quem fomos governados, não vou me estender sobre esse tipo de coisa, não merecemos. Racionalmente, o máximo que você vai conseguir ser é egoísta e hipócrita.
Racionalmente é o que dá para ser. Racionalmente. Quando Kant coloca que o ideal a felicidade não é um ideal para a razão, mas da imaginação, o que o Kant está nos propondo é na brecha, é no vão, é na simbolização, é no construção, é nesse lugar que a arte habita, o processo de imagens, processo de construção de associações. É aí que vai poder morar a nossa felicidade. O Freud, vou fechar com o Freud e com o Schopenhauer. O Freud fala que a gente só reconhece a felicidade por contraste. Eu só sei que eu estou feliz quando eu estou infeliz. É doido, né? O Freud deixa essa chave para a gente também. Fala assim, só é possível perceber a felicidade no contraste. Então, talvez a gente tenha também que entender o que nos deixa infeliz. Sabe assim? Injustiça social me deixa infeliz. Sair com medo na minha cidade me deixa infeliz. Viver numa cidade que não respeita a limpeza urbana me deixa infeliz. Ter medo cada vez que minha filha vai para a escola a pé. Eu sentir medo me deixa infeliz. O tédio me deixa infeliz. A apatia me deixa infeliz. A indiferença me deixa infeliz. Então, talvez eu consiga, no contraste, perceber o que é felicidade. Estou indo pelo Freud. E o último é um recado do Schopenhauer, e eu vou embora, Amanda, prometo. Schopenhauer fala assim, nós perdemos muito tempo pensando no que não temos. E raramente pensamos no que temos. Eu acho esse recado do Schopenhauer, eu acho incrível, porque nos coloca, fala assim, o que você já tem de felicidade para poder perpetuar, para poder construir, para poder edificar. Senão a felicidade fica muito longe. E talvez o primeiro passo é perceber o quanto já é. O quanto você já fez. E pronto, e chega.